Olá, tudo bom? Então é o seguinte, eu e o Thiago, a gente estava voltando de viagem, quando de repente uma advogada, já dos seus 55, 60 anos, começou a conversar com uma médica dos seus 30 anos, mais ou menos. E foi um ótimo papo que as duas tiveram durante fucking 10 horas de voo. Basicamente, elas disseram que em Portugal tudo é muito lindo, tudo muito barato, que a saúde é barata, que a educação é barata, que a comida é barata, e que aqui no Brasil a gente só se preocupa com o assistencialismo, que a gente só se preocupa em agradar as pessoas pobres. E o nome disso, senhoras e senhores, é incoerência. Incoerência, substantivo feminino, falta de coerência, falta de lógica, ausência de ligação entre ideias, fatos e ações, falta de harmonia de algo com relação à finalidade a que se destina, desarmonia, ato, dito ou procedimento incoerente. E por que a conversa dessas duas senhoras da boa sociedade brasileira é completamente incoerente? Por quê? Pelo simples fato de que Portugal tem um governo de esquerda durante 30 anos. Durante 30 anos, o governo português se preocupa com acesso à saúde para todos, acesso à educação para todos, benefícios para profissionais específicos como professores, como médicos, como várias outras coisas. Isso que faz o que elas chamam de Portugal tão especial e maravilhoso são políticas públicas, assim como mais médicos, Bolsa Família, ProUni, Ciência Sem Fronteiras. Pois bem, o nome disso são políticas públicas. E essas senhoras são tão incoerentes que elas não conseguem perceber que aquilo que elas mais amam quando viajam para fora do Brasil é justamente aquilo que elas repudiam quando o governo tenta fazer alguma coisa nesse sentido aqui no território brasileiro. É por isso que eu achei fundamental gravar esse vídeo hoje, porque na verdade o que eu queria fazer era estrangular essas duas pessoas. Mas eu não posso, então o que eu fiz? Um vídeo em que eu vou falar com vocês como se eu estivesse estrangulando elas. Na verdade, o que acontece, por exemplo, no discurso dessas duas pessoas, é que aqui a gente tá num momento que as pessoas, a classe média, a classe média alta e as pessoas, elas demonizam a esquerda. Só que elas desconectam que todas essas coisas que são feitas lá em Portugal, que ajudam os professores, que ajudam as pessoas a ter acesso à educação, à saúde, são políticas de esquerda. São pautas de esquerda. Sim. São pautas focadas na redução da desigualdade social. Eu acho ótimo também quando as pessoas falam assim: ah, porque na Europa é super seguro, eu posso andar à noite nas ruas da Europa sem me sentir amedrontada, é maravilhoso, eu me sinto salva, eu posso andar com o meu iPhone pelas ruas. Really, Queen? Agora deixa eu te perguntar, nessas suas milhares de viagens para fora do país, quantos policiais você viu na rua? Quantas rotas você viu na rua? Quanto batalhão de choque você viu na rua? Ah, não viu, né? Ah, porque em Portugal a polícia, principalmente nas cidades menores, elas servem, sabe pra quê? Pra lembrar os senhores de idade e as senhoras de idade que elas precisam fechar as portas das suas casas durante a noite. Agora eu te digo, vocês clamam por segurança do ponto de vista bruta, vocês clamam por uma segurança policiada, uma segurança militarizada, e que a pessoa vai vir aqui e vai ter rota, e vai ter policiamento, e que tudo isso vai trazer segurança pra vocês. Só que quando vocês estão fora do país, vocês se sentem seguros num espaço não policiado. O que é isso senão incoerência? Inconsistência nos fatos e nos argumentos. Você sabe por quê que a segurança funciona na Europa e funciona em outros países que não o Brasil? Porque a redução da desigualdade social nesses países é prioridade política. Sabe o que isso significa? Que existem leis específicas e programas de governos específicos para reduzir a desigualdade social. E com a desigualdade social, a redução da violência social. Tanto é que os crimes mais comuns de se assistir no noticiário lá na Europa são crimes passionais. São crimes que fogem da razão e não latrocínios,
Latrocínio, inclusive, é um tipo de crime que só existe aqui, basicamente. Existe em pouquíssimos países, que é o roubo seguido de morte. Eu tenho uma amiga indiana, a Ash, beijo Ash, que ela fala muito sobre isso. Ela fala que na Índia se rouba muito, só que ela se sente mais segura na Índia do que no Brasil, porque o roubo na Índia é bateção de carteira. Não existe a possibilidade de você morrer durante o processo de furto. E a mesma coisa acontece na Europa, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Agora, o quão é incoerente você exigir ter uma arma em casa para ter segurança? O quão incoerente é você exigir militarização da polícia? O quão incoerente é você exigir a polícia na rua para se sentir seguro quando você se sente seguro num espaço não policiado? De novo, quando você se sente seguro num espaço não policiado. Não faz sentido nenhum. Quer saber de outra coisa que é incoerente? A coisa maravilhosa que aconteceu. Os nossos cidadãos de bem, vestidos com a camiseta do Brasil, orgulhosos da sua pátria e da sua nação, indo aplaudir a saída de médicos cubanos do Brasil, que estavam abandonando o programa Mais Médicos devido ao governo. Você sabe onde o Mais Médico atuava, principalmente? Tribos indígenas, quilombolas, periferias, interior do sertão, lugares onde médicos brasileiros não querem trabalhar. Esse era o principal foco do programa Mais Médicos. E vocês acreditaram na Organização Médica Brasileira, que disse que esses médicos cubanos, bandidos, estavam roubando as vagas de profissionais da saúde no Brasil. E sabe o que é mais incoerente? Se abriu uma inscrição para preencher as vagas deixadas pelos médicos cubanos. Mais de 75% das vagas não foi preenchida. E das vagas que foram preenchidas, 80% abandonaram. Os médicos que clamavam pela vaga de trabalho tão suada e tão batalhada deles, que foi roubada pelos médicos cubanos, abandonou a porra toda. Abandonou o interior do sertão, abandonou a tribo indígena, abandonou o quilombo, abandonou o lugar que você, que bateu palma para a saída dos médicos cubanos, não frequenta. Falta muita incoerência nisso tudo, não é não? Agora, se fosse médicos americanos, tá, aí tá tudo bem. Um Dr. John, né, um Dr. Smith, né, aí tá incrível, aí tá tudo bem, porque afinal de contas os Estados Unidos vai salvar o país, não é mesmo? Porque ele não vem fudendo com a gente desde o Plano Real, não é mesmo? Agora é completamente incoerente vocês viajarem para um país que é de esquerda, elogiarem todo o sistema político, todo o sistema público desse país e chegar no Brasil e falar que você não é a favor de assistencialismo. Só o termo assistencialismo já tá tão errado, eu não vou nem começar. Eu sei que vocês estão cansados, eu sei que é frustrante, eu sei que demora, mas política não se faz da noite pro dia. Política se faz na rua, política se faz no café, política se faz no almoço, política se faz no trabalho. A vivência política cansa, mas ela é necessária. É necessário que você estude, é necessário que você entenda, é necessário que você converse com outras pessoas, entendam outras opiniões. Eu sei que é cansativo, e eu sei que às vezes a gente só quer simplesmente que as coisas mudem e a gente acredita em qualquer pessoa que vai falar que vai fazer as coisas mudarem, mas a gente não pode ser tão inocente, a gente não deve ser tão incoerente assim. A gente precisa assumir o poder que a gente tem nas mãos quando a gente fala de política e fazer com que o nosso voto valha a pena. E sim, a gente vive num país em que a desigualdade social é assombrosa. A gente vive num país em que quem é periferia e pobre só tem voz quando sai da periferia. Caso contrário, é ameaçado de morte ou é tido como bandido. Quem segue o Raul Santiago sabe do que eu tô falando. Eu queria poder ser mais carinhoso e falar de incoerência de uma forma tranquila e leve, mas honestamente eu não tenho sangue de barata. A incoerência de vocês atingiu um nível que não dava mais para falar suave, para explicar devagar, para conversar com calma. A sensação que eu tinha é que vocês precisavam de um chacoalhão, sabe? Para vocês poderem acordar e se darem conta de que o que vocês estão falando não condiz com aquilo que vocês querem. Vocês querem um país justo, vocês querem um país com menos impostos, vocês querem um país que a saúde funcione, que a educação também.
Com Só menos que- violência. Com menos violência. Só que vocês continuam votando nas pessoas que fazem isso acontecer. São Paulo é o melhor exemplo disso. A gente tem 30 anos do governo do PSDB, o partido que mais roubou esse Brasil. O partido que sucateou a cidade de São Paulo. O partido que acabou com a água. Acabou com a água! Cadê a coerência, gente?